Muita gente está sufocando o chamado que Deus deu, os cuidados da vida, entenda bem, fascinação das riquezas, e as pessoas estão deixando o evangelho. Nós precisamos desse povo, esse povo que eu falo agora, desse povo barulhento, esse povo que faz a diferença. Salmo 93, Salmo 93, versículos 3 e 4. Jovem, está aí, as missões estão pedindo, estão clamando, né? É como aquela visão de Paulo que viu o rapaz, o homem falando, passa aqui na Macedônia, vem para cá. Tem gente pedindo, vem para cá para a Arábia Saudita, vem para cá para o Paquistão, vem para cá para tal lugar, vem, porque Deus quer salvar todos. Vem para cá, para o interior, vem para cá, para o Nordeste, para o Norte, né? Para as tribos. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. O diabo tem feito um barulho muito grande com as suas ideologias, com as suas guerras, com as suas hipocrisias, com as suas demagogias. Está fazendo. E a Igreja de Cristo está calada. Não. Temos que fazer a diferença. Se eles fazem um barulho, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que das grandes ondas do mar. O diabo pode fazer o barulho que for, nós temos condições de fazer um barulho maior, irmão. A perseguição foi muito grande em Jerusalém, foi muito grande mesmo. Mas sabe o que aconteceu? A igreja se reunia e orava, a igreja buscava a Deus, a igreja não aceitava aquilo não. Atos que eu gosto, repito aqui constantemente, Atos capítulo 4, muito bonito isso aqui, versículos 29 e 30, hoje o destaque é o 31. Eu tenho falado bastante o 29 e 30, que eu vou ler, mas o 31 é o destaque. E ele diz, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Eles não podiam falar o nome de Jesus. Eles não podiam pregar a ressurreição em Cristo. Nós também não podemos pregar algumas coisas. Em alguns lugares, até no nosso país, nós não podemos pregar contra as entidades malignas. Tem muita coisa que não podemos falar abertamente hoje, porque é cheio de mimimi jurídico aí fora. Não tem essas coisas. Então temos que pedir a Deus sabedoria, muita sabedoria. Concede aos teus servos que falem com ousadia, coragem de falar. Ousadia é isso, coragem de falar a tua palavra. Enquanto estendes as mãos para curar, porque a fé sem obras está morta, temos que mostrar a cura. E para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Nosso versículo de hoje. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É isso que nós precisamos, que a igreja se reúna para orar, para ter ousadia de pregar a palavra, e todos serem cheios do Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, ser hoje aqui nesse lugar. Quem já é batizado não receber um renovo, trazer a nossa juventude. Juventude é como um embrião. Entenda, como o feto, fora da placenta vai morrer, fora da igreja você morre, jovem. Não adianta ficar fazendo grupinho particular, não dá. Homens que vencem, mulheres que vencem, é grupo da igreja, é um braço da igreja. Eles não são a igreja. Mulheres que vencem não é uma igreja, homens que vencem não é uma igreja, jovens que vencem não é uma igreja. Eles são braços da igreja. Eles são membros da igreja, eles fazem parte do corpo de Cristo. Fora, entenda bem, fora da igreja, eles são exatamente isso. É o embrião, é o feto que vai morrer. Não tem vida para ele. Nós precisamos de alimentar essa juventude, alimentar com esse gás, com essa força, entenda, de mostrar a diferença. Na faculdade, o jovem que vai dizer não para o pecado. O jovem que vai orar pelo colega que está com depressão, que tem de pessoas com depressão. Que vão mostrar, vão testemunhar. É isso que nós precisamos. Esse povo que vai fazer um barulho maior do que o barulho que o diabo faz com as ideologias dele. Isso acontece não é agora não, pessoal. Não acontece agora não. Talvez não foi dada atenção a alguns grupos da sociedade que deveria ser dado, e muitas coisas acontecem agora. Então nós precisamos de levar o Evangelho de Cristo, a santidade em Cristo, o poder de Deus em Cristo. E é capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais.
De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os põe em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo o quê? Enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram... Tem que acontecer. Esse é o barulho que a igreja tem que fazer. O barulho santo. O barulho do Pentecoste, capítulo 2, veja só o barulho do Pentecoste. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa em que estavam reunidos, assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Sinal, evidência de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas, é o sinal exterior. Depois ela pode até nem falar, ela tem que buscar o dom depois para a edificação dela, mas é necessário, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vamos que fosse aqui. Aí tinha aqui alemão, tinha árabe, tinha judeu, tinha japonês, tinha chinês, e está lá. O irmão está orando lá, e ele começa a falar, em inglês. O outro falando em hindi, o outro falando urdu, o outro falando alemão. Rapaz, e às vezes um só falava, rapaz, um poliglota, hein? Não, era Deus. Esses caras atônitos, eles não sabiam explicar o que é isso. Esse é o barulho santo que a igreja tem que trazer. A igreja tem que se envolver com Deus mais. Trazer aí o que aconteceu. O propósito do Pentecoste, escreveu o Dr. T.L. Osborne. Não é para você falar em línguas, é importante falar em línguas, é para a sua edificação. Mas o propósito é trazer pessoas de todos os lugares para que conheçam o Cristo vivo. E como é que nós vamos atraí-los? Com laços de amor. Eles ouvirão o barulho, que os enfermos estão sendo curados, que as pessoas atormentadas de espíritos imundos, e não são poucas, que estão atormentadas com a depressão, com pânico. Eu digo que a pessoa tem medo de perder o controle da mente. Às vezes você olha para uma pessoa e nem nota que ela está com uma perturbação muito grande. Nós temos que pedir a Deus maior visão para alcançar as pessoas que estão com medo de perder o controle da mente e fazerem loucura, e por isso não estão vivendo mais. Estão se isolando, estão se tornando antissociais, estão se tornando sempre pessoas alienadas, não são donas de si. A igreja de Cristo tem o poder para libertá-las. Essa é a palavra de hoje. A igreja tem que fazer o barulho santo. Então, o diabo faz o barulho. Vamos voltar no Salmo 93, versículos 3 e 4. Paramos no 3, falamos do 3. 93, já chego lá, cheguei. E ele diz, os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Para terminar, Salmo 29, versículos 3 e 4 também. Falaremos mais no próximo culto. Ele diz, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. A voz do Senhor, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Ela é suprema. Ela tem toda a autoridade. É isso que temos que fazer. O que é fazer? Como é que se ouve a voz de Deus? Olha aqui, ó. Essa é a voz de Deus. A igreja tem que falar essa palavra. A igreja tem que citar essa palavra a todo momento, agir com ela. Com ela, o Senhor resistiu a todo ataque do diabo. Ele veio feroz. Você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Está escrito, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, você quer uma palavra que sai da boca de Deus? Vem comigo aqui. Agora lança-te daqui, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos para não tropeçares em alguma pedra. Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Eu vou fazer uma cartada final, vem cá, está vendo toda a glória, toda a riqueza, olha aí quem está procurando riqueza aí, olha, tudo isso eu vou te dar, se de joelhos me adorares. Vai, Satanás, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. Essa é a palavra, essa que faz barulho, irmão, o barulho santo, o barulho que faz o inferno se calar e sair em nome de Jesus.